Existe apenas uma forma de pensar no reino de Deus, e é pela mente de Cristo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo Jesus. Uma só forma de pensar, um só Espírito, almas unidas pelo mesmo Espírito, um único Espírito. Então a igreja de Cristo é formada desses indivíduos. Sim, não dá para ver, não dá para diferenciar. O joio cresce junto com o trigo, mas sim, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Então é necessário que o reino de Deus, que a árvore que pertence, a semente que pertence ao reino de Deus, e que será uma árvore, e que essa árvore precisa frutificar. Mas essa árvore só vai frutificar se ela estiver germinando. E ela só pode germinar se ela estiver recebendo das águas puras do trono de Deus. Árvores cuja raiz estão firmadas, né, no rio de águas vivas. A raiz de Jessé, a raiz de Davi, Jesus Cristo, da linhagem de Davi, de Jacó, de Isaac, de Abraão, a salvação que veio dos judeus, mas que não ficou apenas para ele. Todas essas coisas quer dizer que existe um meio pelo qual Deus nos torna justos diante dele. E aí sim, quando a gente começa a entender o que é a justiça de Deus, então essa justiça que nos justifica diante de Deus e nos purifica por meio da sua palavra, que mostra que não está de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas, para que venhamos pelo poder do Espírito Santo, pela influência do Espírito Santo, nos tornar obedientes pela fé e praticarmos as obras que o Senhor já preparou de antemão para que venhamos colocá-las em prática, não obras da carne, mas obras do Espírito. Então, essa igreja, esse ajuntamento dos santos, porque carrega o Espírito Santo, do Santo de Deus, do Filho de Deus, não são pecadores. O pecador precisa entrar naquele lugar e receber o arrependimento, e receber o Salvador. Se a ministração que está sendo pregada ali são as boas novas da salvação, então ele se arrependerá, porque o Espírito Santo lhe convencerá que ele é pecador, e então ele receberá a salvação, que é o Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele invocará o Senhor e o Senhor o salvará de todos os seus pecados. E então ele agora é justo, a justiça de Deus em Cristo Jesus. E agora ele precisa ser convencido durante toda a sua vida pelo Espírito Santo, convencimento após convencimento, do que é a justiça de Deus praticada em seu favor, para que ele possa exercitar essa justiça em sua vida, continuamente se tornar apto pelo exercício contínuo, sabendo discernir entre o bem e o mal na sua própria vida. E também ser convencido nesse íntere, nessa caminhada, de que o príncipe, o governador desse mundo, já está condenado. Ele já está condenado. Assim como a obra dele também, que é o pecado, já está condenado na carne. Por isso a carne não herdará o reino de Deus. Então o pecador não pode continuar sendo pecador e achar que faz parte do corpo de Cristo. O corpo que sim, Cristo irá resgatar no tempo determinado, quando ele, e somente ele, sabe o momento certo, exato, o Kairos, inserido no nosso tempo Cronos. Só o Espírito sabe, só Deus tem esse domínio. Mas não se trata de um lugar onde as pessoas não são transformadas. Não se trata de uma igreja de pecadores, como dizem por aí. Ah, uma igreja de pecadores. Não. Por favor, gente, em nome de Jesus, vamos deixar para trás as coisas de meninos, vamos avançar a maturidade, vamos avançar para o que está diante de nós. E se alguma coisa a gente não concorda, Deus esclarecerá, Ele trará a luz por meio da fé. Então, em nome de Jesus, vamos cessar com essa ideia, porque o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo também não habita no corpo de um pecador. Ah, mas a gente ainda peca sim, porque ainda estamos deixando para trás as coisas de meninos. Se é que as pessoas, os filhos de Deus estão sendo alimentados para isso, se é que eles estão sendo ensinados na justiça de Deus, se é que eles compreendem o que é a justiça de Deus, mas se ficam apenas em torno do pecado. Olha, Jesus já resolveu a questão do pecado para os seus filhos, agora precisa entender o que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sim, porque segundo Coríntios 5, versículo 17, nós somos
Aliás, 21, versículo 21, nós somos justiça de Deus, nele, em Cristo Jesus, porque aquele que não conheceu pecado, aquele que não tinha pecado, aquele que não praticou o pecado, aquele cuja boca não se encontrou nenhum engano, nenhum dolo, ele foi feito pecado, para nos tornar, sim, justos diante de Deus. Não foi a troco de nada que se possa comprar nesse mundo, nem adquirir, nem ouro, nem prata, nem nenhum tipo de riqueza desse mundo físico, natural, dessa primeira criação, mas pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus, do único homem mediador entre Deus e os homens. Não é a troco de nada. Precisamos compreender que justiça é essa. Sim, porque o Espírito Santo, por meio da sua palavra, ele vai nos purificando, nos lavando continuamente. E conforme nós vamos sendo lavados e compreendemos a palavra de Deus, compreendemos a essência daquilo que o Espírito Santo tem deixado escrito para nós há mais de 2000 anos. Quando começamos a compreender, significa que as trevas estão dissipando dentro de nós e já está brilhando a luz verdadeira, que veio ao mundo, sim, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo dentro de cada ser humano que o recebe como Senhor, o Senhor que salva. Sim, precisou que Deus viesse ao mundo, só uma sementinha, bem pequenino, menor do que as suas criaturas celestiais, para nos trazer a salvação, para comprar a redenção a preço de sangue as nossas almas. Então, o pecado, gente, é iniquidade. O pecado é transgressão da lei de Deus. Ou seja, é errar o alvo. Qual é o alvo? O nosso alvo é sermos transformados à semelhança de Cristo, que é o Espírito. Esse é o alvo. É deixar para trás as coisas que são próprias dos seres humanos, viver em torno das coisas humanas, girando em torno do próprio corpo, para satisfazer os seus desejos carnais. Nós precisamos compreender a vontade de Deus que está descrita na sua palavra. E para isso é necessário que gastemos um pouquinho de tempo para que a luz entre e as trevas sejam dissipadas. Porque são as trevas que anuviam, que deixa a neblina, o véu no nosso entendimento, de forma que a gente não consiga compreender as coisas espirituais. O bem está misturado com o mal no mundo. E só quem pode separar uma coisa da outra é a palavra de Deus. Mas com entendimento. Não é? Com entendimento. Porque, como diz as Escrituras, o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento de quem é Deus. Se alguém deseja se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se em conhecer o Senhor. Porque é nele, em Jesus Cristo, que está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. E se nós o conhecemos, então nos é revelado as coisas próprias do Espírito, sim, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E ele nos revela pela verdade. E por essa verdade somos libertos continuamente de todas as cadeias que adquirimos. E quando conhecemos a verdade, nós entendemos e sabemos discernir dentro de nós as duas naturezas. E pelo poder do Espírito Santo, pela sua influência divina, ele nos capacita a colocar em prática o que a palavra dele diz. Porque a palavra dele é a verdade. E é ela que nos santifica. João 17:17. Essa oração do Senhor em nosso favor, ela ainda está de pé. Ela ainda é válida. Ela é válida eternamente, porque procede daquele que é eterno. Portanto, apelo para os presbíteros, para os anciãos, para os mais velhos que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, também ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Isso aqui é Pedro falando, não é? Ele participará da glória a ser revelada. Você pode, por gentileza, Vini, ver a palavra aqui revelada e as suas ocorrências, por favor? As ocorrências. Só um momento, por favor. Você vai ler. Revelada é apocalipto. Descobrir, revelar o que estava escondido ou oculto. Expor, tornar descoberto. Tornar conhecido, tornar manifesto. Trazer à luz o que antes era desconhecido. Ela é composta pela a partícula primária apo
que se refere à separação, separação local, depois de verbos de movimento de um lugar, partir, fugir, de separação de uma parte do todo. Quando de um todo alguma parte é tomada, de qualquer tipo de separação de uma coisa de outra, pelo qual a união ou comunhão dos dois é destruída. De um estado de separação, distância física, de distância de lugar, tempo de distância, de tempo, de origem, do lugar de onde algo está, vem de algo, perdão, do lugar de onde algo está, vem, acontece e é tomado, de origem de uma causa. Ou seja, a descoberta é a revelação, a separação entre luz e trevas. É haver essa separação entre aquilo que antes estava oculto aqui para algo revelado, o antes e depois. Justamente isso. A outra palavra que compõe é calipto. Ocultar, cobrir, esconder. Esconder o conhecimento de algo. Significa tirar a cobertura, tirar o véu, não é? Tirar aquilo que estava cobrindo, enuviando, não é? Deixando nublado. O véu que foi rasgado de cima a baixo no santuário, aberto pelo Senhor. Ocorrências. Você sabe que nos evangelhos tem coisas repetidas, né? Então você pula. Todos os evangelhos ou apenas as repetidas? As repetidas. Tá, as repetidas. Portanto, Não é mole, não. não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Revelado aqui é a palavra apocalipto. Nem oculto que não venha a ser conhecido. Olha só, o que Jesus estava dizendo com isso? Que a verdadeira luz, que é Ele, veio tornar visíveis todas as coisas. Então nada há em oculto que vai permanecer em oculto, porque Ele vai revelar. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 27. Gente, eu amo essa passagem. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, só quem pode conhecer o Pai é quem o Filho revela. Então, só quem pode conhecer o Pai é aquele que tem o Filho. Se não tem o Filho, também não tem o Pai. Então, para conhecer as coisas espirituais, é necessário receber o Espírito procedente de Deus. E esse Espírito, o único Espírito procedente de Deus, é o Espírito do Filho de Deus. Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, Apocalipto, mas meu Pai que está nos céus. Ali ele está se referindo quando Pedro disse, não é, que Jesus era o Filho de Deus. Lucas 2,35. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui é com relação ao menino Jesus, não é? Quando ele tinha 8 dias de vida, e aí ele foi ser circuncidado, né? Circuncidado e oferecido, né? Ali as ofertas pelo seu nascimento, né? E aí eu não, acho que foi o Simeão, não é, que falou essas palavras aí. Sim. A espada que vai atravessar a própria alma é de Maria, não é, porque ela é a mãe. E, no caso, ele diz, né, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus veio, né, para trazer à luz as coisas que estavam ocultas nos corações. Então, o que Jesus faz? Jesus mostra o homem oculto do coração. Jesus veio mostrar por que os homens eram rebeldes com relação a Deus. É porque o espírito que está dentro, né, dos seres humanos são os espíritos das trevas, espíritos do mundo que governam esse mundo. E por isso as almas são servas más. Mas aqueles que recebem
Senhor Jesus Cristo, né? Depois da obra dele consumada, então esses são os bons servos. Aqueles que têm no seu coração, um novo coração, aquele que é bom. E só tem um, não é? Esse é o Espírito de Deus. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Aliás, eu vou pular porque não, essa eu mas já... pode ler, que essa aqui é a mais prefere? linda de... Tá, eu ia pular. Essa é aquela que eu falei, eu amo essa passagem. Coisa Isso é fofa. lindo, lindo demais. Isso aqui é para todos nós, os pequeninos do Senhor. Então vamos lá. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, Coisa linda. porque assim foi do teu agrado. Amém. As crianças, isso aí, são as crianças, né? Primeiramente, aqueles que são humildes, não é, de coração, aqueles que são pobres, não é, no espírito, ou seja, reconhecem que são pobres espiritualmente, que precisam das riquezas de Deus, não é? Precisam de Deus. Aquelas almas que já estão cheias, né, ensoberbecidas das coisas dessa vida, esses são os justos, esses são os abastados, esses são aqueles que não precisam de Deus, não é? Porque certamente eles têm a resposta para todas as coisas, não é? E eles sabem de tudo, e aí não precisam de Deus, não é? Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Apocalipto. João 12:38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja, a justiça de Deus, ela é revelada, ela é descoberta. A gente só consegue ter essa descoberta, só consegue ter esse acesso a esse conhecimento pela fé. E essa fé só pode vir por meio do Evangelho, não é? Quando a gente ouve o Evangelho, ou seja, as boas novas da salvação, as boas novas acerca de Jesus Cristo.